queridos alunos do segundo ano. Vamos começar mais uma aula. Hoje, dia 13 de maio, nós estamos na quinta-feira e hoje nós temos duas atividades bem legais para a gente poder aprender mais sobre o nosso corpo, aprender mais sobre os meios de transporte e o trânsito. Então, são duas atividades diferentes. As duas atividades envolvem leitura e escrita, então temos aí português. Em uma nós vamos falar sobre o nosso corpo, então nós teremos nessa atividade sobre português e ciências. E na outra nós vamos falar sobre português e geografia, que a gente vai estar lá produzindo um texto falando sobre os meios de transporte. Então, na primeira atividade, nós vamos começar pela mais simples. Nós vamos começar primeiro pela nossa atividade de ciências, que tem o título chamado Os Sentidos. A gente sabe que o nosso corpo se comunica com o mundo externo através de alguns sentidos que a gente tem. Então a gente sente gosto, nós vemos as coisas, ouvimos, sentimos o cheiro, sentimos o toque das coisas. Então nós temos, no total, são 5 sentidos principais. Nós temos a visão, que é o primeiro sentido, que para utilizar a visão a gente usa os olhos. Nós temos o olfato. O olfato é o sentir cheiro. Para sentir o cheiro, a gente usa o nosso nariz. Nós temos a audição. A audição é o ouvir. Para ouvir, nós utilizamos os nossos ouvidos. Nós temos o paladar. O paladar, a gente sente o gosto das coisas. E aí a gente usa a nossa língua. E nós temos o tato. O tato é o sentir. Então, toda a nossa pele pode ser utilizada como tato. A gente sente frio, a gente sente calor. Com as nossas mãos, principalmente, a gente sente as texturas das coisas, se é áspero, se é liso. Diversas coisas têm. O toque é diferente. Se você passar a mão, por exemplo, numa parede que tem cimento, você vai ver que é áspero. Mas se você passar a mão sobre a mesa da sua casa, você vai ver que é liso. Se você passa a mão sobre a árvore, você vai ver também que é áspero. Então, a gente sente as temperaturas e as características das coisas através do nosso tato. Na atividade de vocês, tem um poema para que a gente possa responder as questões que vêm logo em seguida, mas para que vocês possam entender melhor a questão dos 5 sentidos, nós vamos ficar com a historinha que vai começar agora. Presta bastante atenção. Sinto o que sinto com 5 sentidos. Uma história escrita e ilustrada por Ellen Pestille. Sinto o vento no rosto e gosto. Gosto do gosto do doce de batata doce. De ouvir passarinho cantar. De sentir o cheiro da sopa. De tocar o pelo do cão. Gosto de ver a cor do botão. Do cheiro de banho de sabão. De ver o bico do pato. Gosto do som do miado do gato. Mas nem todos gostam de ouvir esse som.
Depois de ouvir a historinha, aí a gente vai para a nossa atividade e responde as 4 questões que tem lá sobre os 5 sentidos. Faz a leitura do poema e responde. Então preste atenção, nós temos 5 sentidos: audição, olfato, visão, paladar e tato. Para cada um deles a gente utiliza um órgão. Então, como eu disse lá no comecinho, antes da história começar, para ver nós utilizamos os olhos. Então o órgão da visão são os olhos. O órgão do olfato, que é o sentir cheiro, é o nariz. O órgão da audição é a orelha, o ouvido. O órgão do paladar é a nossa língua. E o órgão do tato é a pele. Combinado assim? Responde então a atividade, pinta os desenhos que tiverem aí e em seguida nós vamos produzir um texto. Isso mesmo. Na nossa segunda atividade, nós vamos produzir um texto. Tem aí um ônibus escolar com algumas crianças. É interessante você preencher todas as suas atividades, tá bom? Com o seu nome, que às vezes elas chegam na escola desgrampeadas e aí eu preciso saber de quem é. Bota o nome na atividade, bota o nome do professor e em seguida tem uma pergunta. A gente viu ontem nas atividades os tipos de frase. Essa daí vai ser logo uma frase interrogativa, porque ela vai estar nos fazendo uma pergunta. E ela diz o seguinte: vamos produzir um texto? E aí vem um ônibus escolar com algumas crianças e tem uma frase dizendo assim: imagine que você é uma das crianças da cena. Em seguida, vem logo embaixo: seja criativo na sua produção textual e conte tudo com riqueza de detalhes. Nada de fazer frase pobre, minha gente. Vamos incrementar esse nosso texto, vamos deixar ele bem bonito. Fale da importância do respeito no trânsito e sobre os meios de transporte. Então, essa história, ao lado das linhas, nós temos algumas dicas. Essas dicas tem lá o espaço do título, que é essa linha que está bem centralizada, mas deixa para criar o seu título depois que a história estiver pronta, porque o título é a última coisa que a gente escreve numa história. Em seguida tem algumas frases para você começar a sua produção ao lado. Então, logo no começo tem como vai para a escola. Então, se você vai de carro, se você vai de moto, não é para você responder assim, vou de moto. Não, você vai colocar que vai todos os dias para a escola de moto. Aí embaixo tem perguntando com quem você vai. Logo em seguida, depois você vai ter que fazer uma junção aí para que esse texto tenha sentido. Você vai colocar logo abaixo quem é o seu melhor amigo. Se tiver mais de um, você pode listar. Você pode contar na parte de baixo onde pergunta o que é que você gosta de fazer na escola. Você pode falar sobre as aulas, você pode falar sobre as brincadeiras. Então o texto ele tem essas perguntas. Mais embaixo tem o que você vê até chegar na escola. Então, no trajeto da sua casa até você chegar na escola, o que é que você vê? Vamos falar sobre o trânsito. Você pode falar sobre todos os tipos de meios de transporte que você vê da sua casa até chegar na escola. Então, quem vem de mais distante, por exemplo, da zona rural, pode ver trator, pode ver carroça. Nós vemos também motos, carros. Nós vemos o que mais? Caminhões, outros ônibus, tudo isso pode estar na sua produção. E no final pergunta com quem você volta. Então, produza um texto bem bonito, rico. Você vai prestar atenção aí nas frases que você vai criar, preste atenção nas pontuações. Sempre que a frase estiver pronta, você vai lá e bota um ponto final para que você possa começar uma nova frase. Quem vai fazer o texto com letra cursiva, presta atenção que no começo das frases a gente tem que utilizar letra maiúscula. Se eu vou escrever o nome de uma pessoa também ou de uma cidade, eu também uso letra maiúscula com a letra cursiva. Então, produz o texto, pinta o ônibus que tem lá em cima, pinta os outros desenhos que tiver na atividade. Quando tiver tudo pronto, aí manda a foto. Se existir alguma dúvida com relação à produção textual, manda a foto, liga para mim, manda uma mensagem que aí que o Daniel responde. Combinado assim? Então um abraço para vocês e até amanhã.